Bom, pessoal, então a gente vai ver aqui um caso agora específico aqui de derivadas parciais que trata de funções compostas, né? Derivadas de uma função composta. Como assim? Olha só, a gente tem uma função z definida em duas dimensões, duas variáveis, x e y, só que cada uma dessas variáveis agora estará relacionada a uma terceira variável apenas de uma dimensão, que nesse caso é o x, é uma função de t, e o y também é uma função de t. E aí, como que a gente calcula a variação dessa função em duas dimensões, duas variáveis, em relação aqui a essa terceira variável, que seria a variável t? Então, esse tipo de função é calculado usando o que a gente chama de regrinha da cadeia, regra da cadeia para derivada parcial. E como nós temos aqui uma função definida em duas variáveis, e cada uma delas definida em apenas uma, então a derivada dessa função z em relação a t é denotada da seguinte forma: o dz dt, então essa de derivada de apenas uma única variável, é igual. Aí nós vamos fazer a derivada parcial dessa função em relação a x, e vamos derivar x em relação a t. Então, del z, del x, vezes dx dt. Percebam que aqui nós temos derivada parcial, porque são duas variáveis. E aqui nós temos a derivada comum, apenas uma única variável. Mais a derivada parcial dessa função em relação a y, então del z, del y, vezes a derivada de y em relação a t. Função de duas variáveis e função de apenas uma única variável. Tá certo? Esse é o primeiro caso da regra da cadeia, o primeiro tipo que a gente tem, que a gente vai estar fazendo um exemplo agora. Tá? Então, olha só. Dado a função z definida como x² mais xy, sendo que x é 3t ao quadrado e y 2t. Calcule ou determine a variação da função z em relação à variável t. Então, olha só, aplicando a formulinha ali, olha, bem tranquilo. Então, dz dt é igual derivada parcial da função z em relação a x. Então, em relação a x aqui, o que for diferente do x é constante, tá? Então, derivada de x², 2x, mais a derivada de xy. Esse y está multiplicando o x. Se ele está multiplicando o x, então você deriva a variável x, que vale 1, e repete o y na sua derivada, tá? Vezes, agora, a derivada da função x em relação a t. Então, vem o 2 para frente, 6t. 6t. Mais, agora esse lado, derivada da função em relação a y. Então, o que for y a gente deriva, e qualquer coisa diferente é constante, e a derivada da constante vale 0. Então, a derivada de x². Bom, não tem o y para a gente derivar, então esse primeiro termo vale 0. Então, aqui, a derivada de xy. O x que está multiplicando, ele é constante. Então, deriva o y, que vale 1, e repete o x, que está ali do lado, multiplicando o y. Tá? Vezes a derivada da função y em relação a t. Então, a derivada de y em relação a t é o mesmo caso, né? O 2 está multiplicando, você permanece. Derivada de t vale 1. Então, 2x. Então, olha só. A aplicação da derivada, da regrinha da cadeia, acabou. Tá? A questão é, perceba que nós temos x, y, t, x. Então, a nossa derivada é da função z em relação a t. Então, no lugar do x e do y, agora a gente substitui a função que nós temos definida lá inicialmente, para deixar toda ela em função da variável t. Então, olha só, dz dt é igual a 2, que multiplica o x, 3t ao quadrado, mais
o y, que é 2t. Perceba que esse 2 só está multiplicando o x, tá? Só que tudo isso daqui, olha, está sendo multiplicado pelo 6t. Mais o x, que vale 3t ao quadrado, vezes o 2. E agora é só a gente fazer as distributivas, somar os termos semelhantes. Então aqui, olha, 2 vezes 3, 6t ao quadrado. Então vai dar 6t ao quadrado, mais 2t, tudo isso sendo multiplicado por 6t. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 3, 6t ao quadrado. Agora fazendo a distributiva aqui dentro, dz dt, 6 vezes 6, 36t ao cubo, 6 vezes 2, 12t ao quadrado, mais 6t ao quadrado. Agora só ajustando esse resultado final, porque temos termos semelhantes, 36t ao cubo, mais 12 com 6, 18t ao quadrado. Tá certo?